Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor seja louvado por mais uma noite de domingo que estamos reunidos na sua casa de adoração para louvá-lo, assim como fizemos agora há pouco, mas também para ouvir as suas santas verdades, a sua santa palavra. Se estamos aqui hoje, é porque assim como cantamos, quão grande é o nosso Deus e quão grande tem sido a sua graça manifestada sobre a vida dos eleitos. Por isso mesmo, nesta noite eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias num texto que vai falar muito aos nossos corações acerca dessa maravilhosa graça de Deus, texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos de 11 a 15. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Diz assim a santa palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, e nós estamos aqui esta noite, sedentos, ó Deus, de ouvir as Tuas verdades, ó Senhor, sedentos, ó Pai, para ouvir a Tua voz, a Tua orientação, o Teu ensino, para sermos consolados, ó Pai, exortados, Senhor, para sermos, ó Deus, edificados como igreja do Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, apesar do mensageiro, ó Senhor, nos abençoa com esta mensagem que será exposta para a Tua igreja. É o que nós te oramos e que pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, essa epístola de Paulo a Tito, ela se encontra entre as epístolas pastorais. E ela é assim chamada porque ela é direcionada do apóstolo Paulo a um pastor que é Tito. Nós temos também como epístolas pastorais as epístolas que Paulo escreve ao seu servo e filho na fé também, Timóteo. Essa epístola, se você observar no início dela, no seu capítulo 1, você vai ver que Paulo se apresenta, se dizendo apóstolo de Cristo e servo de Deus. Ele vai dizer qual é a missão dele, que é promover a fé entre os eleitos, e vai ali direcionar essa carta a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, e graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então Paulo ele escreve essa carta a Tito buscando orientar o seu cooperador. William Hendricks, eu já disse aqui em outra ocasião, quando pregava em 2 Timóteo, ele diz que Timóteo e Tito, eles não eram pastores comuns de congregações, mas eram enviados apostólicos. Eles eram enviados pelo apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo não podia ir para resolver certos problemas ou pastorear algumas igrejas que precisavam de uma intervenção apostólica. E aqui Paulo ele vai escrever essa carta para orientar a Tito, mas não somente para orientar a Tito, essa carta ela também é direcionada à igreja de Creta. Veja que logo em seguida, ainda no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta.
para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Ora, Paulo tinha dito qual era a missão dele, que era promover a fé entre os eleitos, e essa fé, ele vai dizer, ela é promovida pela exposição da verdade, que é Cristo, e agora ele vai dizer que deixou Tito ali em Creta para pôr as coisas em ordem e eleger os presbíteros, ou seja, os pastores daquela igreja, que iriam, obviamente, assim como Paulo, como Tito, também promover a fé que é dos eleitos através do anúncio das verdades do Evangelho. A Creta é uma ilha, né, uma ilha grande, e que naquela época ela tinha várias cidades independentes com seus próprios governos. E isso fazia com que ali houvesse uma pluralidade de culturas e de religiões. Tinha cidades que adoravam a determinados deuses, outras tinham outras religiões, de tal forma que essa ilha, quando não estava sob ataque do inimigo, ela vivia em certos conflitos entre as suas cidades internamente. Porém, quando ela era atacada por invasores externos, as cidades se uniam ali em torno do objetivo de não deixar que o invasor conquistasse os seus territórios. E a ocasião em que as cidades de Creta se reuniam para se defender, ela é tão simbólica pelo fato de que havia tanta mistura de religião e cultura ali, que dali surgiu o termo que nós conhecemos como sincretismo, né? Sincretismo religioso, que é a união dos cretenses em torno de um objetivo. E essa união, ela, com o tempo, ela misturava tantas religiões ali entre eles, que ficou conhecido o termo como sincretismo religioso. E Paulo, ele tinha algumas preocupações, porque ali de fato existia uma igreja. Nós não sabemos quando que aquela igreja foi fundada, ao certo. Existem deduções de que judeus saídos ali daquele momento do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, eles saíram de lá e levaram a mensagem do Evangelho até Creta, até porque quando eles falam ali, naquele momento do Pentecostes, vislumbrados com o que tinha acontecido, ele diz: olha, nós entendemos falar em outras línguas, e olha que nós somos de várias nacionalidades, entre elas é citada os cretenses. Então pode ter sido algum judeu saído, convertido naquele momento, mas também pode ter sido através de outras pessoas que levaram o Evangelho para lá, inclusive o apóstolo Paulo. O que nós sabemos é de que o apóstolo Paulo tinha estado lá, e por isso mesmo ele teve que sair e deixou a Tito. Muito provavelmente isso aconteceu entre sua primeira e segunda prisões, onde Paulo vai e deixa Tito ali para pôr em ordem as coisas da igreja. A primeira preocupação dele era estabelecer uma liderança para aquela igreja, e ele diz isso a Tito, e logo em seguida ele vai falar sobre as qualificações daqueles que poderiam ser chamados para presbíteros ou bispos, são termos intercambiáveis na Bíblia. Logo depois ele vai externar ali, ainda no capítulo 1, versículo 10, ele vai externar a sua preocupação sobre o que estava acontecendo ali. Como eu falei, em Creta existiam muitas religiões, e o cristianismo havia adentrado ali de fato, mas estava sofrendo ataques, por assim dizer, de doutrinas que visavam minar a verdade do Evangelho. Do versículo 10 ao versículo 16, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. O que nos leva a entender que um dos grandes problemas ali da igreja era os judaizantes, judeus convertidos que ainda acreditavam que para contribuir com a salvação de Cristo Jesus era necessária a observância e o cumprimento de alguns ritos do Antigo Testamento, como no caso da circuncisão. Logo após falar deles e dizer que deveriam ser confrontados, no capítulo 2, Paulo ele vai
iniciar a sua fala acerca de como deveria ser o proceder das várias classes de pessoas crentes. Está aí no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. E então nós vemos Paulo falando aí acerca da liderança, quando ele fala a Tito. Nós vemos Paulo falando acerca dos homens e mulheres idosas, dos jovens e dos servos. E Paulo vai dizer como cada classe de pessoas dessa deveria se comportar, sendo eles crentes, sendo eles membros daquela igreja. Veja que Paulo estava direcionando a sua fala a Tito e à igreja, aos cristãos, aqueles que se diziam servos do Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar acerca disso. E aí nós chegamos no nosso texto, que está aí do versículo 11 ao versículo 15. É interessante observar aqui, meus irmãos, que Paulo, ele inverte a sua metodologia usada em outros livros, por exemplo, como Romanos, Gálatas, Efésios e Colossenses. Nós bem sabemos, e quando se prega aqui, os pregadores normalmente falam isso, o reverendo Antônio fala muito isso, como era a metodologia de Paulo. Paulo, ele primeiro falava da doutrina. Normalmente Paulo falava do ensino e depois ele falava da prática, porque estava fundamentada naquele ensino. Aqui em Tito ele inverte essa lógica, porque no capítulo 2, versículo 1 a 10, ele falou primeiro do comportamento ou da ética cristã, e agora nos versículos 11 a 15 ele vai trazer um embasamento doutrinário, o ensino, a doutrina acerca daquilo que ele havia falado, ou seja, a doutrina que fundamenta o porquê que aqueles irmãos deveriam se comportar daquela forma. Portanto, meus irmãos, nessa carta, Paulo primeiro abordou o dever ou a ética e só depois ofereceu a sustentação doutrinária, que é justamente o texto que nós vamos trabalhar nesta noite. Primeira coisa que Paulo vai dizer aí no versículo 11 do texto que nós lemos é o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E eu acho que tem alguns irmãos aí já querendo chegar no todos os homens, né? Para poder esclarecer isso aqui, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, veja que Paulo começa o versículo 11 dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Com essa palavra, Paulo ele quer justamente introduzir uma explicação de um elemento sentencial sobre o que foi mencionado anteriormente. É a ligação entre os textos. É como se Paulo tivesse dito: olha, vocês precisam se comportar dessa forma, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esses versículos do 11 a 15, eles são, como eu já falei, a compilação do ensino acerca do comportamento. Mas Paulo vai dizer isso e logo depois ele vai falar sobre a graça. A graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para nós essa noite. A manifestação da maravilhosa graça de Deus. Perceba que a primeira coisa que Paulo vai dizer para fundamentar esse proceder, como nós falamos, é que a graça, ela se manifestou, ela se mostrou aos homens. O substantivo no grego, epifaneia, ele significa a visível aparição de alguma coisa ou de alguém que estava invisível anteriormente. E meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que a graça, ela se manifestou, ela se mostrou para aqueles irmãos. E é claro que a graça salvadora de Deus, ela sempre esteve, de alguma forma, manifesta, porque o Senhor, Ele elegeu os seus, desde antes da fundação do mundo, e logo após
a queda no Éden, ele já anunciou que a graça dele estaria sobre os seus escolhidos, quando ele anuncia o Messias em Gênesis 3. Essa graça, ela sempre esteve presente, mas ela nunca foi manifesta da forma que ela foi no advento de Cristo Jesus. Quando Paulo diz que essa graça, ela foi manifestada, ela foi revelada através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos que viveram antes do advento de Cristo, da encarnação de Cristo, obviamente foram alvos da graça de Deus. Aqueles, obviamente, que foram eleitos pelo Senhor. Mas nós somos privilegiados, porque nós hoje, após a vinda de Cristo, temos muito claramente a manifestação personificada na pessoa do Filho de Deus, que veio a este mundo, padeceu, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo é que essa manifestação, essa graça, ela foi manifesta, e Paulo se refere aqui claramente a essa primeira vinda de Cristo. Na sequência do texto nós vamos ver isso. Paulo está dizendo que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens porque Cristo encarnou. William Hendricks, um comentarista, um bom comentarista, ele vai dizer o seguinte sobre essa epifania da graça, essa manifestação da graça. Ele vai dizer, e preste atenção, essa graça penetrou em nossas trevas morais e espirituais. Ela apareceu, a graça de Deus surgiu repentinamente sobre os que estavam nas trevas e na sombra da morte. Ela despontou quando Jesus nasceu, quando de seus lábios emanaram palavras de vida e beleza, quando curava os enfermos, limpava os leprosos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos, sofreu pelos pecados dos homens e quando deu a sua vida pelas ovelhas para reassumir na manhã da ressurreição. Assim, a graça derramou sobre o mundo a santa luz de Cristo e afugentou a escura noite do pecado. Então nasceu o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Foi essa manifestação maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, da graça, que é personificada no seu ministério, que trouxe essa salvação a todos os homens. Cristo, ele é o motivo da salvação dos homens e sempre foi. Desde sempre foi Cristo. Só que agora ele já tinha consumado o seu ministério terreno. E agora vivemos nesse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Essa graça salvadora, meus irmãos, em Cristo é que justifica do pecado todo aquele que crê no seu Senhor Jesus Cristo. Perceba que quando Paulo escreve que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, ele se refere aqui, e aí é o ponto, a todas as classes de homens, quer sejam homens, mulheres, jovens ou idosos, livres ou escravos. Quando Paulo fala aqui que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, a graça de Deus, de maneira geral, ela se manifesta a todos os homens. Todos os homens ouvem o chamado da graça de Deus. Todos os homens ouvem. Mas não são todos os homens que vão ser salvos. Aqui o que Paulo está dizendo é que todas as classes de homens, ou seja, de homens de todas as tribos, raças, povos e nações, de qualquer classe social, sexo ou idade, serão, obviamente, alcançados por essa graça. Essa graça que Paulo está dizendo é a graça salvadora, é aquela graça irresistível. É a graça que não se pode resistir, é o chamado irresistível do Senhor. Que todo eleito de Deus, no momento que ele foi predestinado para ser justificado, quando ouve a mensagem do Evangelho, ele se prostra aos pés do Senhor. Porque essa graça ela é irresistível.
e ela é para todos os tipos de homem. Paulo aqui está dizendo isso, como também está dizendo que essa graça era tanto para judeus como para gentios. Porque naquela comunidade de Creta existiam judeus, tanto que um dos problemas era a falsa doutrina dos judaizantes, e existiam gentios porque era uma ilha de gentios. O que Paulo está dizendo é que essa graça de Jesus Cristo, ela veio, e Cristo veio para isso, para abrir a sua graça para todos os povos, línguas, raças e nações. Perceba que antes da encarnação de Cristo, nós temos, obviamente, histórias de pessoas que não eram do povo de Israel e que foram alcançadas por essa graça. Mas, de maneira ordinária, a graça era destinada ao povo de Israel. Foi com a vinda de Cristo, como diz João, porque os seus não o receberam, foi dado poder a todo aquele que o recebeu de ser feito filho de Deus. Então, Cristo, ele inaugura, ele abre essa nova expansão ou alcance da graça, obviamente sempre planejada desde os tempos eternos pelo Senhor, pelo nosso Senhor e Deus. Comentando também esse texto acerca do alcance dessa graça, outro comentarista, também William, mas agora MacDonald, ele vai explicar o seguinte: ele vai explicar que uma genuína oferta de indulto e perdão é feita a todos. Uma genuína oferta. Quando a palavra ela é pregada, quando o evangelho ele é exposto, uma genuína oferta de indulto e perdão ela é anunciada para todos os homens. Mas somente aqueles que verdadeiramente o receberam como Senhor e Salvador são salvos. Não se sugere aqui ou em outra parte da Bíblia que todos serão salvos no final. A salvação universal é uma mentira do diabo. Eu não sei se você já ouviu isso, mas existe essa doutrina do universalismo, ou seja, aqueles que creem que todos serão salvos no final. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ouvir essa doutrina sendo exposta de maneira esquematizada, mas nos parece que na prática é assim que o mundo vive, acreditando que todos serão salvos no final, porque o mundo vive a revelia de Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se com a tua boca você já confessou Jesus como Senhor, e em teu coração você já creu que Deus ressuscitou dentre os mortos, Paulo diz em Romanos 10:9, que você vai ser salvo. Cristo Jesus é o motivo da nossa salvação. Quem crer nele como Senhor, em seu coração, quem confessa ele como Senhor e crê em seu coração que ele foi ressuscitado, esse será salvo. Mas Paulo, ele, além de falar da manifestação dessa graça, do alcance dessa graça, do poder salvador dessa graça, que tira o homem do caminho de perdição, do qual ele foi legado pela queda no Éden. Obviamente, o homem ele é totalmente depravado pela queda do Éden, e ele corrobora com a perdição quando ele também é pecador. Essa graça que veio resgatar esse homem que está completamente nulo diante de Deus, que não pode buscar a Deus, essa graça salvadora que transporta esse homem para o reino do Filho do amor de Deus, ela não somente salva. Óbvio que nós agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor, porque ela é a maior das bênçãos. A salvação em Cristo é a maior das bênçãos que nós podemos ter. Mas Paulo vai nos trazer e vai levar a Tito e aquela igreja, e a nós também, um ensino importante acerca dessa graça salvadora. Ele vai dizer que essa graça, ela também é transformadora, necessariamente transformadora. Está aí no versículo 12. Ele vai dizer que essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12, ele vai dizer que
Vou ler o 11 e o 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E agora o 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Diferente do que muitos pregadores atuais têm dito, inclusive tem uns outdoors aí na cidade aí, né, de um coach aí que se diz pastor. Muitos deles têm dito que, e têm falado acerca de Jesus, mas têm pregado em verdades acerca dessa graça maravilhosa. Muitos deles só querem uma faceta da graça, a dita salvação, mas não querem corroborar que essa graça ela traz transformação e que essa transformação ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Todos nós podemos fazer esse exercício de olhar para trás e trazermos à memória aquilo que Deus fez e como Ele nos transformou e quem nós somos hoje. Eu, quando faço isso, só tenho uma coisa a dizer a Deus: louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te dou pelo que tu fizeste. Mas ele vai dizer que essa graça ela vai educar aqueles que foram salvos. Veja, primeiro a graça ela se manifestou em Cristo, alcançou aqueles irmãos em Creta e veio até os confins da terra, que somos nós. Somos nós. E essa graça, quando ela se manifestou salvadora, ela também vai agora educar aqueles a quem ela foi, sobre aqueles a quem ela foi derramada. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa palavra educando, ela nos demonstra que essa educação operada pela graça, ela é contínua. Ela é contínua. Essa transformação que a graça opera em nós, ela acontece no momento da justificação e ela continua ao longo da nossa caminhada cristã. E a pergunta é, mas como podemos sistematizar aqui esse ensino de Paulo acerca dessa educação da graça? Como então a graça nos educa? E nós vamos ver de duas maneiras. A primeira, um aspecto que nós chamamos de negativo, que é o aspecto onde nós vamos olhar para aquilo que nós devemos abandonar, aquilo que é negativo, que é ruim. E depois o aspecto positivo, que é aquilo onde nós devemos reforçar o nosso viver. O aspecto negativo se refere à forma como aqueles irmãos e nós vivíamos no passado, quando não fomos alcançados ainda por essa graça. Paulo ele fala aqui que devem ser renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Veja que ele vai dizer isso, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A palavra grega aí para impiedade é acebeia, que significa o seguinte: injustiça em virtude de não dar o apropriado respeito por um Deus e suas instituições. Impiedade é não dar a Deus o respeito, a glória, o louvor, a honra, a obediência que só Ele merece, que só Ele é digno. A impiedade, meus irmãos, ela é a condição do coração do homem em oposição a Deus. Todo homem natural, ou seja, todo aquele que não foi alcançado por essa graça de Cristo Jesus, ele é um ímpio, porque ele vive na impiedade, ele vive no desrespeito ao Senhor, ele é inimigo de Deus. O coração dele deseja as coisas que são contrárias à vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos abandonar esse viver de impiedade. Porque se você foi alcançado pela graça, necessariamente você não é mais ímpio. Você não é mais ímpio. Da mesma forma, as paixões mundanas, elas são a consequência dessa impiedade. Veja que a impiedade, ela é
o relacionamento do homem para com Deus. É o homem que está revoltado contra Deus. É o homem que é inimigo de Deus. É o homem que não respeita a Deus. Muitas vezes a gente, e é próprio do homem, quando não em nós mesmos, mas acontece, buscar alguma justificação fora de Cristo. Muitas vezes nós, com os nossos pensamentos, nós refletimos e dizemos: não, eu sou bom, eu sou um cara bom. Eu tenho ido para a igreja, faz 1 ano que eu vou todos os domingos, eu tenho dado meu dízimo, eu tenho feito minha devocional, eu estou bem, eu sou bom, eu mereço aquilo que está acontecendo de bom comigo. O Senhor está me abençoando porque eu tenho feito por onde. Meus irmãos, isso é com certeza absoluta, isso já veio na cabeça de todos nós, em algum momento. É o homem querendo justificar a si próprio. E muitas vezes nós também fazemos isso com o outro. A gente está dizendo aqui que o homem ímpio é inimigo de Deus, é revoltoso contra Deus, é rebelde contra Deus, que ele não respeita as coisas de Deus, e você pode estar pensando: não, mas eu tenho um irmão, uma irmã, eu tenho um amigo que é uma pessoa maravilhosa, aquele cara não é inimigo de Deus, só não está na igreja. Todo aquele, meu irmão, minha irmã, que não tem o Senhor Jesus como Senhor do seu coração, ele é ímpio, inimigo de Deus, porque alguém governa o seu coração. O homem, o coração do homem, ele é sempre governado por alguém. Se não for o Senhor Jesus Cristo, será algum ídolo, e ele vai servir aquele ídolo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Então essa impiedade é essa disposição do coração do homem contrária a Deus. E essa impiedade que Paulo chama a atenção de que deve ser abandonada, ela também desemboca nas paixões mundanas. Outro comentarista agora, Hans Burke, ele vai definir bem o termo de paixões mundanas. Ele vai dizer o seguinte: aqui, comentando esse texto, se referindo a essa expressão paixões mundanas, ele vai dizer: aqui o termo pode ter uma conotação muito forte no sentido de desejos diabólicos. Desejos diabólicos. Se você depois tiver o interesse de buscar ali em Romanos o que Paulo vai falar sobre a impiedade, ali em Romanos no capítulo 1, versículo 18 a 32, Paulo vai tratar disso. Ele vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Nós vamos ver o que é que isso vai desembocar. A impiedade e perversão dos homens vai desembocar no comportamento idólatra dos homens. Ele vai dizer: perverteram o entendimento de Deus, perverteram e adoraram o animal no lugar do Criador. Também se entregaram às paixões infames, e mulheres se relacionando com mulheres e homens com homens. Essas paixões mundanas, elas são a expressão do coração do homem pecador. Ele vai sempre buscar um ídolo, e ele vai se comportar de maneira diferente da vontade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que a sentença de Deus para o homem é entregar o homem às suas paixões. Você quer pecar? Ok, eu te entrego ao teu pecado. A pior coisa que Deus pode fazer, e a condenação é isso, é entregar o homem ao próprio homem. Cornelius Van Til também vai trazer luz a esse entendimento do ímpio. E quem é o ímpio? Quem é esse homem impiedoso e que se entrega às paixões naturais? Ele vai dizer: como alguém que odeia a Deus, preste atenção, como alguém que odeia a Deus, o homem não quer ouvir acerca dele.
Ele busca suprimir a revelação de Deus na natureza ao seu redor. Ele busca suprimir a sua própria consciência. Assim também, ele busca suprimir a ideia da revelação da graça expressa nas Escrituras. É por isso que lá em Romanos Paulo vai dizer que ninguém vai ser desculpado diante de Deus. Todos são indesculpados. Porque o homem quer suprimir a verdade. Ele quer segurar a verdade. Ele sabe que Deus existe. Ele sabe que existe um Deus e ele sabe que esse Deus está irado contra o seu pecado. É justamente nessa condição miserável do homem natural que nós nos encontrávamos, que a graça vem sobre nós e nos transforma. Aqueles irmãos de Creta foram transformados, muitos eram idólatras, serviam a outros deuses, falsos deuses, e a graça veio sobre eles, e Paulo está dizendo, olha, a graça que é Cristo veio sobre vocês, vocês estão salvos em Cristo Jesus, mas ela educa vocês. Vocês não podem mais viver da mesma forma. Não há espaço no coração do homem para a impiedade e paixões mundanas quando ele já foi ocupado pela graça do Senhor Jesus Cristo. O aspecto positivo, então, agora, uma vez que essa graça de Deus nos educa a deixar todo aquele velho homem para trás, Paulo vai dizer agora, deixado isso aí para trás, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós somos capacitados para isso. É o Espírito Santo quem faz isso em nós, meus irmãos. Por isso, pela graça de Jesus, é que nós podemos viver neste século sensata, justa e piedosamente. Paulo ele vai usar essas palavras de maneira sábia, como é característica dele, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. E veja que quando ele fala do aspecto negativo, ele falou da impiedade, que é o relacionamento do homem para com Deus, e falou das paixões mundanas, que é o relacionamento do homem consigo mesmo e do homem com o seu próximo. E agora, quando ele vai dizer a forma que eles devem viver, ele faz ao contrário. Ele começa e vai falar acerca daquilo que diz respeito ao homem com ele mesmo, depois o homem com o seu próximo e, por último, a relação do homem para com Deus. Então, uma vez deixadas essas coisas para trás, ele vai dizer que nós devemos viver de maneira sensata. Sensata. Essa palavra sensata também vem do grego sofronos, que quer dizer moderadamente. Moderadamente. Vivam de maneira moderada, que quer dizer viver de forma sábia, como manter o autocontrole sobre as paixões e desejos. Os desejos, meus irmãos, pelas coisas, desejar é bom. Você desejar ir à praia é maravilhoso. Contemplar a criação. Você desejar casar é maravilhoso. O problema é que quando não é Cristo quem governa o seu coração, esses desejos se tornam mundanos. O que é bom se torna em mal. O que é bom se torna em mal. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele homem que foi agraciado com a salvação de Cristo Jesus, ele deve ser alguém moderado. Ele pode desejar as coisas, ele pode desejar e admirar a criação, mas ele deve fazer isso com o pressuposto da graça de Deus sobre a sua vida. Ele tem que ser alguém com autocontrole sobre as suas paixões e desejos, para que elas sejam destinadas a glorificar a Deus. O casamento, por exemplo, é uma bênção dada por Deus. Foi Deus quem nos deu o casamento. Estabeleceu a família, a relação entre o marido e a sua esposa. Mas se ele não for vivido sobre a graça de Deus, ele pode se tornar, meus queridos, uma coisa terrível. Ele pode se tornar em perversões tais que nós nem imaginamos.
Os alimentos também, eles foram dados por Deus a nós, não só para alimentar o corpo, ele foi dado para nós também, para que nós possamos ter prazer neles. Prazer neles. Mas tem pessoas que vivem idolatrando os alimentos, pessoas que perdem completamente a moderação. O trabalho, ao contrário do que talvez foi ensinado a muitos de nós, ou aos nossos pais, né? O trabalho, ele é santificado ao Senhor. Essa ideia de que o trabalho, o nosso trabalho laboral aí fora, ele é ruim, ele vem de um entendimento errôneo, né? Errôneo, que foi corrigido ali pós-reforma protestante pelos puritanos, que entendiam que a sua vocação, meu irmão, no trabalho que você exerce, ela deve ser tão santificada a Deus como a vocação do pregador que prega aqui nesse púlpito. O nosso trabalho, ele deve ser santo ao Senhor. Porém, quando nós vivemos sem o governo do Senhor Jesus Cristo nos nossos corações, esse trabalho, ele pode virar também algo ruim, tanto por alguém que negligencia o trabalho, faz pouco caso do seu trabalho, como se ele não fosse uma bênção de Deus, como por alguém que pode se viciar no trabalho e tornar o trabalho o ídolo do seu coração. Viver de maneira sensata é saber administrar esses desejos, é entender a vontade de Deus. E veja, nós estamos falando do homem para com o homem mesmo. Viver de maneira sensata é o entendimento do homem sobre os seus desejos. Mas Paulo vai dizer também que esses agraciados pela salvação em Cristo, por essa graça de Cristo, eles devem também viver de maneira justa. E agora Paulo se refere ao comportamento do homem para com o seu próximo. Do homem para com o seu próximo. Após nós dominarmos a nós mesmos, ou seja, vivermos de maneira moderada, sensata, nós devemos, ao padrão de Cristo, viver de maneira justa, ser justo para com o nosso próximo. Nosso padrão é Cristo. Cristo, ele se compadeceu do oprimido, ele acudiu o necessitado, ele curou o doente e trouxe a mensagem da salvação para todos os perdidos. Nós temos feito isso, nós temos vivido de maneira justa para com aqueles que são os nossos próximos. Esse viver justo, meus irmãos, ele decorre de um dos dois grandes mandamentos. Quando Cristo foi interpelado por um fariseu e perguntado lá em Mateus 22, 36 a 40, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Todos nós sabemos, ele vai dizer, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este. O segundo é semelhante ao primeiro, ele decorre do primeiro. O segundo mandamento, ele é consequência do primeiro. E qual é esse mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Paulo está dizendo é que aquele que foi alcançado por essa graça, transformado pelo poder do Espírito Santo, ele é alguém que trata os outros de maneira justa. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer acerca disso o seguinte: a justiça fala do nosso correto relacionamento com o próximo. Uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros e nem tenta diminuí-los. Ela concede aos outros o que lhe é devido. Viver de forma justa é demonstrar integridade no trato com os demais. Por último, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos viver nesse tempo não só de maneira sensata, ou seja, com moderação com nós mesmos,
sabendo dominar os nossos desejos, obviamente subordinados à graça de Cristo. Nós não devemos viver tão somente de maneira justa para com o nosso próximo, mas nós devemos viver de maneira piedosa, piedosamente. Nós já falamos sobre o viver da impiedade. A impiedade é a inimizade, é a rebeldia, a disposição do coração do homem contrário à vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, a piedade ela é a amizade com Deus. A piedade é a busca amorosa do coração daquele que foi agraciado em honrar o seu Senhor, em respeitar os seus preceitos, em estar na sua presença, em adorá-lo, em devotar todos os dias da sua vida a Ele. Isso é ser piedoso. Isso é ser piedoso. Mostrar respeito, reverência, adoração para com o nosso Deus. Perceba que Paulo até aqui, meus irmãos, ele já falou sobre a manifestação da graça salvadora. Ele também falou sobre a transformação operada pela graça no passado, que é quando nós abdicamos e deixamos e renegamos o viver ímpio e das paixões mundanas. Também falou sobre, para aqueles irmãos, acerca da transformação presente, ou seja, como nós devemos viver de maneira moderada, justa e piedosa, debaixo aos pés do trono da graça de Deus. Mas Paulo agora no versículo 13, ele vai falar sobre, e ele deixou meio que separado aí, vai falar sobre essa graça no futuro. Como que nós devemos viver na expectativa do que a graça irá fazer no futuro. Versículo 13, nós devemos viver de maneira sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo volta a usar a palavra epifania aqui, manifestação da glória. Só que diferente do que ele falou, que era a manifestação da graça, agora ele vai falar da manifestação da glória. Na graça a salvação foi anunciada e foi entregue, e na glória ela será completamente consumada. Paulo fala aqui sobre a primeira vinda de Cristo, quando manifesta a sua graça, e agora ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, quando ele vai manifestar a sua glória, e não só a sua glória, mas a nossa glória que teremos com Ele, meus irmãos. A glória que teremos com Ele. Perceba que as duas manifestações se referem a Cristo Jesus. Ele é o início da salvação e a completude dela. Nós somos, como eu falei anteriormente, meus irmãos, imensamente privilegiados. Não que sejamos mais importantes, ou que a graça que se recaiu sobre nós seja maior do que os nossos irmãos do passado. Mas nós temos uma vantagem abissal, no sentido do entendimento correto dessa graça. Nós sabemos que o Salvador veio, ele não é mais uma promessa. Ele veio, ele cumpriu o seu ministério. Nós vivemos nesse período entre a sua primeira e a segunda vinda. Nós aguardamos o retorno do nosso Senhor, do noivo da igreja, do amado das nossas almas. E o que Paulo está dizendo é que nós devemos viver baseados nessa bendita esperança. E essa bendita esperança, meus irmãos, deve gerar em nós pelo menos 4 coisas. Essa bendita esperança deve nos consolar, porque diante das adversidades, nós sabemos que já somos mais do que vencedores. Nós herdaremos todas as coisas com o Senhor Jesus. Essa glória que será manifesta no dia do Senhor Jesus Cristo, nós tomaremos parte dela. Então essa bendita graça deve nos consolar. Em segundo lugar, ela deve nos encorajar. Nós devemos ser encorajados a nos manter firmes na certeza que o Senhor Jesus, Ele consumará a salvação. É por isso que nós dizemos já e ainda não. Você é salvo já e ainda não. Eu sou salvo sim, obviamente. O sangue de Cristo foi derramado sobre mim, a obra é dele, o mérito é dele.
Mas ainda não, porque eu ainda não estou na glória. E só estarei completamente quando o Senhor Jesus voltar e todos os corpos forem ressuscitados. Nós devemos ser encorajados, porque Ele virá e consumará a sua vitória. Nós devemos também nos animar e nos alegrar, meus irmãos, porque viver sabendo que somos herdeiros de todas as coisas e que dentro de pouco tempo, assumiremos a posse do reino, podendo viver na presença do amado das nossas almas. Isso deve nos alegrar, isso deve nos fazer exuberantes de alegria. Por último, essa bendita expectativa, esperança, ela deve nos deixar vigilantes. O reverendo Hernandes, ele vai falar melhor sobre esse ponto aqui. Ele vai dizer: a dinâmica da nova vida é a expectativa da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Eu vou repetir. A dinâmica da nova vida é a expectativa da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Quando se espera uma visita real, quando você está esperando uma visita real, tudo se limpa, se decora e se arranja para que o olho real veja. O cristão é uma pessoa que está sempre pronta para receber o Rei dos Reis. Devemos estar sempre vigilantes diante disso. Por último, Paulo vai falar sobre o objetivo da graça. Versículo 14, ele vai dizer o seguinte: o qual o nosso Senhor, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e você percebe que quando Paulo fala no versículo 13, sobre essa bendita esperança do nosso Senhor, da sua glória, dessa manifestação da glória, ele se refere a Jesus como grande Deus e Salvador. Está aqui um texto claro do apóstolo Paulo falando sobre a divindade de Jesus Cristo. A divindade do Senhor Jesus Cristo. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E ele vai dizer que esse grande Deus e Salvador, ele vai dizer no versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós. Esse Deus e Salvador Jesus Cristo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Dois objetivos aqui nós podemos ver dessa graça que é derramada sobre nós, que nos salva e nos transforma. Porque a pergunta é: qual o objetivo disso tudo? Qual é o objetivo? Para que isso? E Paulo vai dizer aqui: Cristo se entregou para que essa graça viesse sobre nós e para que ela pudesse purificar-nos dos nossos pecados. Era impossível se apresentar diante de Deus com as vestiduras que nós tínhamos. Nós éramos completamente ineptos para buscar ao Senhor, totalmente depravados, como nos ensina um dos pontos do calvinismo, o primeiro deles, depravação total. O homem é totalmente depravado, ele não consegue buscar a Deus. E Cristo Jesus, por amor, no conselho eterno, no momento em que a Trindade falava sobre o plano de salvação, obviamente, isso é uma dedução que nos é possível fazer, no momento eterno onde a Trindade, onde Deus, na sua plenitude, determinava o plano de salvação, Jesus Cristo, ele foi voluntário, por amor, para vir morrer no meu e no seu lugar. Ele amou infinitamente a mim e a você. E por isso mesmo ele morreu para nos purificar dos pecados, porque era impossível que nós pudéssemos fazer isso por nós mesmos. Ele purifica a sua igreja dos seus pecados, ele limpa, e assim ela pode ser aceita como noiva do Senhor Jesus Cristo. Segundo, para ter um povo exclusivo que o adora em espírito e em verdade. O objetivo
dessa salvação, dessa graça ser derramada, dessa transformação, é nos purificar dos pecados para que possamos compor um povo que adora o Senhor Espírito em verdade. E aí, meus irmãos, nós vamos servir para o propósito da nossa criação, a saber, glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Terceiro objetivo, esse povo, assim como Tito, deve anunciar as verdades eternas. Nós fomos salvos, nós fomos agraciados com a salvação em Cristo Jesus, para que nós façamos parte do povo de Cristo, para que nós também glorifiquemos o seu santo nome, cumpramos o nosso fim, porque Deus merece ser glorificado, mas também para que nós possamos anunciar as verdades eternas. Por isso que Paulo vai dizer a Tito: dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Meus irmãos, isso é um mandamento para mim e para você. Obviamente que isso tem um peso maior para os líderes da igreja. Por isso que ele fala a Tito, ele fala: dize essas coisas, anuncie essas maravilhas da graça salvadora de Cristo, Tito. Exorta quem precisa ser exortado, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. É óbvio que isso tem maior peso para os líderes da igreja. Em Hebreus 13, 17, o autor daquela epístola, entendendo isso, desse peso que existe sobre os líderes da igreja, em pastorear a igreja, em anunciar o evangelho, ele vai dizer ao povo: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Os pastores e presbíteros da igreja prestarão contas um dia, diante do Senhor, sobre a vida de cada um que Deus colocou no seu pastoreio. Por isso que ele diz: exorta, fala, anuncia essas coisas. Mas essa mensagem, como eu falei no início, não era só para Tito, era para a igreja também. A igreja deve fazer isso. Em Mateus 28, na grande comissão, nós fomos chamados para isso, e portanto fazer discípulos de todas as nações. Falando sobre o anúncio do evangelho, ele diz também: batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no sentido de trazê-lo para o corpo de Cristo. E vai finalizar dizendo que nós devemos ensiná-los a guardar todas as coisas, porque o Senhor Jesus Cristo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem, meus irmãos, maravilhosa que Paulo escreve a Tito e aos irmãos de Creta. Eu quero finalizar fazendo 3 rápidas aplicações, que eu já estou passando o tempo máximo aqui que o pastor Antônio me deu. Falta só 3 minutos. Primeira aplicação, meus irmãos: devemos nos afastar de qualquer pensamento, ensino e comportamento que não esteja de acordo com a vontade revelada do nosso Deus. E essa vontade está nas Sagradas Escrituras. Não é a vontade que algum profeta ou alguma denominação fora das Escrituras vai dizer para a sua vida. Nós devemos viver de acordo com a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Que vontade é essa, presbítero? Nós acabamos de ver. Reneguemos a impiedade e as paixões mundanas e vivamos de forma sensata, justa e piedosa. Primeira coisa, devemos nos afastar desses pensamentos, porque somos capazes disso. Somos capacitados pelo Espírito Santo. O ímpio não pode, meu irmão. O ímpio não pode. Ele está mergulhado na sua perdição e no seu engano. Nós podemos. 2. Segunda aplicação: busquemos viver integralmente para a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Integralmente. Essa graça que recai sobre nós, ela abre os nossos olhos, ela nos dá o entendimento das verdades. Nós sabemos hoje que somos filhos e filhas do Rei dos Reis, que todas as coisas são nossas juntamente com o Senhor Jesus Cristo.
e que nós somos completamente dele, em todos os momentos, em tudo que façamos nas nossas vidas, meus irmãos. Que busquemos viver integralmente para a glória do nosso Deus, em gratidão a essa graça que nos foi outorgada por Cristo Jesus. Por último, que a certeza dessa segunda epifania, dessa segunda revelação de Cristo, da sua volta em glória, ela possa nos manter fiéis, para que possamos nos alegrar nessa bendita esperança, mesmo frente às lutas deste mundo. Que a certeza da volta de Cristo, dessa epifania ou revelação da sua glória, nos mantenha fiéis, alegres, mesmo diante das lutas e dificuldades desse tempo. Nós vamos enfrentá-las, essa é certeza, muitas. Alguns enfrentarão de forma demasiada dores e sofrimentos que nós que não passamos não conseguimos nem imaginar. Esse é um caso, por exemplo, do senhor Horácio Spafford. Para quem não conhece, Horácio Spafford, ele é um presbiteriano, nasceu no ano de 1828 e é presbiteriano, se tornou um empresário, alguém dedicado à igreja, um empresário que teve sucesso naquilo que fazia, advogado, trabalhou em cargos importantes, foi inclusive diretor de um seminário teológico presbiteriano. Ele casou-se com a senhora Ana Spafford, teve 5 filhos, 4 meninas e um menino. Ainda na década de 1870, essa década ela foi emblemática para a vida daquele homem. A primeira coisa que aconteceu em 70, foi a morte do seu único filho homem, aos 4 anos de idade, falecido por uma doença chamada escarlatina. Um ano depois, em outubro de 71, os bens da família Spafford foram quase todos destruídos pelo famoso e desastroso grande incêndio de Chicago. Esse incêndio matou entre 200 e 300 pessoas, destruiu mais de 17 mil casas, mais de 100 pessoas ficaram desabrigadas. Ele foi também acometido por isso, um ano depois de perder seu filho. 2 anos depois disso, ainda se reerguendo de tudo aquilo que tinha acontecido, e por orientação médica, ele compra um cruzeiro, uma viagem com a sua esposa e suas filhas para ir para a Europa. E a ideia era descansar um pouco e também cuidar um pouco da saúde nessa viagem. Ele também tinha o desejo de escutar um evangelista chamado D.L. Moody, que estaria pregando na Inglaterra. Em novembro daquele ano, a senhora Spafford tomou o navio francês de nome Ville de Havre, juntamente com as suas 4 filhas, Dorothy, Mary, Bunny e Baby May. O senhor Spafford não pôde ir no mesmo navio, ele estava com alguns assuntos a tratar, e elas foram na frente. No dia 22 de novembro de 1873, durante a noite, enquanto todos os passageiros daquele navio dormiam, ele se chocou com o navio inglês e logo começou a afundar. Os relatos dizem que a senhora Spafford reuniu as suas 4 filhas e começou a orar ao Senhor, ajoelhada, pedindo que Deus as salvasse, se assim fosse da sua vontade, mas se não, que as preparasse para morrer. E à medida que a água entrava, cada uma das filhas daquela mulher era tirada dos seus braços e levada fora. Aquele se tornou, meus irmãos, o maior acidente, desastre naval da história antes do Titanic, que aconteceu 40 anos depois. A senhora Spafford, ela foi milagrosamente
poupada. Somente ela, as 4 filhas, morreram no naufrágio. Chegando 10 dias depois na Europa, ela manda um telegrama para o seu Spafford dizendo o seguinte: salva sozinha. Ao ler a mensagem, aquele homem, imagino eu, que havia perdido os 5 filhos que Deus havia lhe dado. Um filho menino há pouco tempo atrás e as 4 filhas no naufrágio. Com o coração dilacerado, ele pega o primeiro navio e parte para a Inglaterra. Durante a viagem, quando passa pelo lugar onde aconteceu o naufrágio, ele escreveu as seguintes palavras: quando a paz como um rio visitar o meu caminho, quando as tristezas como as ondas do mar rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinastes a dizer: está tudo bem com a minha alma. Esse homem, ele compôs, meus queridos, um dos mais belos hinos do nosso cenário. Após esse evento, durante essa viagem, quando ele passava exatamente no lugar da morte das suas filhas. Um hino muito conhecido, Aflição e Paz, que começa dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Meus queridos, a minha oração é que nesta noite o Senhor nos visite com graça, para que, tendo entendido os efeitos maravilhosos da graça do Senhor Jesus Cristo, os objetivos que Ele tem para com essa graça, de que sejamos seu povo, nós possamos viver alegres, na certeza da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da salvação completa e plena, e da glória que teremos junto a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.